Salve, salve, galera do Mercado Pet! Estamos de volta com o Pet Conecta Cast, o podcast oficial da Pet South America. Convidados especiais. Bom, vou deixar aqui o meu parceiro de bancada fazer o primeiro anúncio, passar para Fernanda, que vai fazer as honras, né? Apresentar por favor. A convidada, que é só ela que apresenta agora. Só né? ela. Agora Só é ela. com ela, né? Agora é com ela. ela. É a jornalista do Pet Conecta. É isso aí. Ótima tarde para você, Lucão. Vamos lá? Boa tarde. Fala, pessoal. Tudo bom? Aproveitando só um pouquinho que ele comentou da Pet South America, só deixar aqui uma informação. Tá chegando. Então vamos lá, se credencie. E só lembrando que não vai ter o credenciamento local presencial, então ele é só online, tá? Esse ano você vai precisar fazer o credenciamento, comprovar que você é do setor, e aí sim você vai poder acessar e aproveitar os 3 dias de evento, tá bom? Hoje um tema interessante. Fernanda, por favor. Boa tarde, gente. Tudo bom? Hoje eu tô com uma convidada muito especial, que é a doutora Tessa Peterson. Ela é médica veterinária, especialista em integrativa, certo? Medicina integrativa. Eu queria que você contasse um pouquinho do seu trabalho, como que é o uso da cannabis nos pets, como funciona. Então, primeiro, oi, tudo bem? Eu sou a veterinária responsável pela Vet Therapy, né? A minha clínica, inclusive. E trabalho com o setor de reabilitação, então a minha especialização principal é a fisioterapia e reabilitação, a acupuntura veterinária, a medicina canábica e, recentemente, a terapia neural, que tem mexido com o meu coração também. Mais perto? Puxa o microfone pra você. Ah, tá. Eu Isso. falo baixo, né? Então, falando um pouquinho da medicina canábica, eu comecei com ela por conta de uma cachorrinha que eu tinha, uma Shih Tzu, que tinha uma doença neurológica autoimune, chama meningoencefalite, que é uma doença de um caráter bem grave. E ao longo de todos os tratamentos que ela precisava fazer em relação, falando da medicina alopática mesmo, nenhum surtia o efeito que eu julgava necessário, né? Eles controlam a doença, mas não chegam a curar, né? Então, eu comecei a buscar outras alternativas e comecei a tratá-la com o óleo de cannabis, né? E o que eu notava de diferença é que quando ela tinha as crises, quando ela tinha essas crises neurológicas que ela precisava ser internada, porque eram crises graves e tudo mais, quando ela se recuperava, ela voltava ao normal sem sequela nenhuma. Justamente pela função neuroprotetora que o óleo tem, por incrível que pareça. Olha só. Quando você legal. fala, né, nossa, o óleo de cannabis tem função neuroprotetora, sim, ele tem. Todo mundo acha que é o oposto, né? Mas não, ele tem essa função neuroprotetora. Então, e eu comecei com ela, né? E logo depois eu adotei um cachorro epilético, que eu não trato ele com, não vou falar o nome da medicação, mas com a medicação alopática. Pode falar, pra gente não tem problema nenhum. Eu não trato com gardenal. Uhum. E trato apenas com óleo de canabidiol. E acupuntura e terapia neural também. Mas o principal é o óleo de cannabis. Então, e ele convulsiona a cada 3, 4 meses, graças a Deus. Convulsões rápidas, sem sequelas, sem problemas de equilíbrio. Olha só. Então, além de tratar os meus pacientes, eu tenho 7 animais em casa, eu trato todos os meus animais com todas as terapias que eu sei fazer, né? E o cannabis é uma delas. Então vamos lá, quando que começou isso? Que você já falou que foi com esse com o Shih Tzu, né? Isso Com a que Maju, ano que foi com a isso. Maju? Foi em não, foi antes foi 2021. Ah, tá. Olha só. 2020, 2021 mais ou menos, que ela teve a primeira crise, a gente descobriu a doença, eu comecei a fazer o tratamento alopático. E Já aí... são quase 4 anos já nessa especialização. Olha só, muito bom. Exatamente. Aí foi logo que eu procurei e busquei mais informação em relação a isso, porque eu não me conformo só com uma coisa, uma via de tratamento. Isso é uma coisa que eu eu não consigo me conformar assim, tipo, é isso, pronto, acabou. Não, faz total Sim. sentido. Esse teu estudo, né, tua especialidade vem então de uma necessidade pessoal. pessoal. Sim, vem de uma necessidade pessoal. Eu acho que quando vem a gente navega até ainda mais, né? Sim. A gente fica ainda mais Sim, curioso para poder entender o processo, E né? você acompanha de perto também, né? Então, a primeira vez, inclusive, que eu ofereci o óleo para a Maju, eu notei que ela ficou um pouco
fora, assim, do ar, Isso. assim, né? Meio aérea. Meio aérea. E eu fiquei extremamente preocupada. Uhum. E para ela não funcionava eu pingar o óleo, por exemplo, direto na boca. Eu tinha que passar no dedo e esfregar na gengiva. E aí isso fazia com que ela tivesse menos efeitos adversos, porque ela tinha que tomar um óleo com high THC, né? Uhum. E o THC a gente sabe que ele tem algumas... ele pode provocar, né, algumas reações psicoativas no animal, né? Excesso de salivação, algumas reações adversas, né? Por isso que você vai aumentando sempre a dose muito aos poucos, né? Tem, enfim, uma série de regrinhas, assim, não é tão simples quanto parece você oferecer o óleo ao animal, né? Tem uma série de regrinhas que a gente segue, não oferecer em jejum, né? Sempre começar com uma dose bem baixa, uma lower dose bem pequenininha, né? E você vai aumentando aos poucos, a cada 3 dias. Então, assim, eu fui vendo isso na prática, na minha casa, antes até de começar a atender os meus pacientes. Porque, nossa, quando eu faço a consulta e atendo pacientes, né? Que eu vou pedir para o tutor ofertar o óleo, né? É uma folha desse tamanho de orientações e que eu explico, falo, repito e fico disponível para o tutor, porque dependendo do óleo que você oferecer, às vezes tem o tutor que é mais tranquilão e tem uns que são mais desesperados também, então eu tenho que ficar ali acompanhando de perto sempre. Fora a anamnese que você tem que fazer antes, Fora né? a anamnese que você tem que fazer antes, e fora saber também os tipos de medicação que o animal já toma ou já tomou, né? Ou Sim. já toma, porque, infelizmente, as pessoas, elas costumam procurar sempre a parte alopática primeiro. E aí elas procuram a medicina Mas tá na integrativa cultura, quando né? a alopática já não está mais funcionando, né? Então, às vezes... Deixa pra última opção. Mas isso é cultural. Isso é cultural. Isso é cultural, né? Até porque se o pessoal for Sim. parar pra pensar, a medicina alternativa ela é muito mais antiga do que a alopática. É. Né? Na época dos índios a gente Exatamente. já usava, né? Exatamente. Então, e mais eu tô vendo, eu falo que tudo é um ciclo, né? Que tudo gira e volta ali no mesmo lugar. E eu tô vendo isso retornar. Hoje o pessoal tá muito mais optando por plantas, por ervas, Sim. coisas medicinais. Fitoterapia, homeopatia. Na própria alimentação, Na a própria gente tá vendo alimentação isso. natural, sim. Né? Adoro Eu também. tive uma experiência, né? Tava te contando aqui nos bastidores, eu tenho muita ansiedade, eu sou um cara muito ansioso, Sim. né? E eu tive uma experiência que para mim não funcionou. Talvez eu não sei se eu não consegui ajustar a dose. dosagem, não tive paciência para esperar. Sim. Porém, eu tenho um sobrinho que é autista e ele faz o tratamento e para ele foi uma coisa assim maravilhosa. Pra autismo Então vai maravilhoso. muito, também não tem receita de bolo, né? Vai Sim, muito não tem. do organismo da pessoa e do pet, Sim, né? sim, exatamente. Vai do organismo de cada um. E da necessidade também, né? Porque, assim, o óleo, ele tem indicação para praticamente Pra quase muitas todos doenças. os tipos de doenças. Então, dor crônica, paciente terminal, paciente oncológico, epilepsia, até problema de pele, né? Essas dermatites atópicas que o animal está Sim. muito inflamado, ela ajuda a regular, porque a função principal da cannabis é a homeostase, que é reequilibrar o organismo, né? Então, regular, né? Esse mecanismo de regulação, né? Então, ela tem indicação para praticamente quase todas as doenças existentes, tirando algumas doenças cardíacas, Sim. assim, e tal, mas praticamente todas as doenças. E como que atua a cannabis no organismo? Então, todo mundo tem um sistema endocannabinoide, Sim, né? Isso todo ser vivo tem. E ela atua justamente no sistema, nos receptores CB1 e CB2, que todo organismo tem, né? E aí depende da função que você quer. Por exemplo, se for uma função antitumoral, para diminuir a evolução de um câncer, ele vai agir ali nas células cancerosas, fazendo com que elas cometam o que a gente vai falar da forma mais grossa, as células cometam o suicídio, né? Sim. Então, diminuindo a evolução desse câncer, a evolução desse tumor, né? É basicamente isso. Nossa, é muito interessante. No caso de dor, ela também funciona como se fosse um analgésico, vai? Isso, ela tem a função anti-inflamatória. Anti-inflamatório. E analgésica também, mas Tá. principalmente E anti-inflamatória. como é que tá a aceitação hoje? Porque você falou 2021.
Né? Eu lembro que 2021 foi quando começou a pandemia, foi isso? Quando Foi 20 a Foi 20 a pandemia, foi. Eu lembro que eu comecei, foi na pandemia mesmo. Que a E pandemia eu lembro que provocou ansiedade em todo mundo. Exatamente. Mas tinha um preconceito ainda muito forte. Eu acho que ainda tem. Vai usar isso aí, vai ficar doidão, vai ficar que nem maconha. Eu acho que a cabeça das pessoas está um pouco mais aberta. Não, eu acho que abriu né? um pouquinho, mas como é que tá hoje? Como é que você vê os tutores? Nós estamos falando do mercado pet, como é que tá os tutores, a aceitação com isso? Eu tenho uma leitura bacana até dos tutores e do tipo de pessoa que frequenta a clínica, né? Então, eu sei até a que ponto o que eu posso sugerir para cada um, né? Então, tem isso também. Porque, às vezes a pessoa ela vem só para consulta de medicina canábica. Às vezes não. Às vezes é um cliente que faz outras terapias, né? Faz acupuntura, faz terapia neural, faz homeopatia, enfim, faz outras terapias. E ele tá desesperado, não sabe mais o que fazer, enfim. E aí, você pode sugerir que você já tentou, né, e tal. Então, assim, a gente às vezes tem esse Tem que ter o feeling. O profissional tem que ter o feeling de como saber a hora certa comunicar e introduzir, é isso? Isso, e aí com calma, explicando, né, que é uma medicina, né, não é que você vai drogar o seu animal e tudo mais. Mas até a nossa forma de atuação na veterinária, a gente funciona meio, eu estava até falando isso pro Lucas antes, num limbo jurídico e legislativo, porque não há nada que, não tem nada que autorize, né? Nenhuma regulamentação autorizando, mas também não tem nenhuma proibindo. Então... Eu tenho até mais uma dúvida aqui. Vamos supor, o animal ele faz uso contínuo. Tá? A grande maioria das vezes, sim. Ele vai viajar. Ele vai, por exemplo, fazer uma viagem internacional. Isso é um problema. Como é que tá isso? Porque determinado país que ele for, ele não vai conseguir entrar com esse medicamento. Não. Aí você tem que comprar lá. Tem algumas pessoas que levam, conseguem autorização judicial, né? Na veterinária, a gente tem uma gatinha que já foi cliente nossa lá na Vetterapia, Denise, que faz uso, enfim, ela tem... ela convulsiona, ela tem muitas dores, e eu acho que ela tem uma doença autoimune também, se eu não me engano, e a tutora dela conseguiu uma autorização judicial, ela não chega a viajar, mas ela conseguiu autorização judicial há anos atrás, antes de começar esse boom da medicina canábica, a autorização para comprar e utilizar o óleo na gata dela. Né? Assim como no início as mães faziam com as crianças que utilizavam, né? Sim. Ela agora acho que tá liberado, né? Agora tá mais tranquilo. Para o ser humano tá liberado. Né? Até o próprio consumo, né? Da maconha mesmo. Foi ontem, né? Foi ontem, né? A descriminalização. Parece que você pode portar. Portar, sim. Mas eu não sei se tem que ter um atestado, alguma coisa. Como é que ainda funciona? tá tudo sendo definido. Pelo que eu tava acompanhando, tudo ainda vai ser definido. Eu acho que muitas discussões ainda vão rolar nesse meio tempo. Mas pelo que eu entendi, é complicado. E pelo que eu entendi, é uma coisa igual vocês falaram. É uma medicina e é um uso que ele começou há muito tempo. Então ele hoje a cannabis, né, ela ainda vem muito com esse lado do preconceito, porque foi quando começou muita gente a trazer o lado do religioso, que na época veio da África, e aí mas você a vê gente como sabe. Tem um desequilíbrio nisso. Sim, porque... tipo, tem várias plantas que tem THC até que hoje que é liberado. Mas o desequilíbrio que eu falo é o seguinte, você condiciona o teu animal a usar isso. Sim. Condiciona o teu filho. Sim. Né? Resolve. No caso do meu sobrinho, que é uma criança autista. Resolve. Legal. Vamos supor que eu vou fazer um passeio pra Disney com ele. Como é que eu vou deixar esse moleque sem um medicamento? Então, mas isso... Eu acho que você pode... Você tem autorização judicial. Eu não sei, eu não tenho noção. Não, para criança você tem autorização judicial. E aí você tem... Isso. Agora para cachorro... Pro pet ainda não. E assim, eu já fiz o uso também, né? Do óleo para ansiedade. Mas será pra ficar calmo? Porque... Você viu como funciona? O óleo falou assim, não, aqui eu não preciso. E eu já viajei. Porque a receita, pelo menos a minha médica tinha passado que a receita, como eu consegui comprar já no meu nome, consegui a liberação e eu tenho a receita, eu posso viajar. Principalmente hoje que, se você pega os principais
os países mais turistas, né, que as pessoas costumam ir, já também tem essa regulamentação, né? E que médico, por exemplo, pet veterinário que vai receitar tal. E para humano, vocês sabem, por exemplo, é um psiquiatra, que receita isso para poder ter esse controle? Tem alguns médicos também que são especialistas em medicina canábica, né? Mas tem que ser médico. Porque assim, você vê até clínica hoje, né? Sim. Passando na rua assim, com anúncio, né? Medicina. Sim, tem bastante. Tem bastante, acho que até nutrólogo que trabalha com essa parte também, até para reduzir a ansiedade por conta da compulsão alimentar, esse o tipo próprio de coisa. médico oncológico, sim, né? São médico vários. oncológico também, são vários tipos. E até aproveitando, voltando pro lado veterinário, hoje, como que tá a cabeça dos médicos em si? Você é especializado. Mas hoje é fácil ou realmente você tem que ir numa clínica especializada? Se eu for tratar o meu cachorro que tem uma dor crônica num fisioterapeuta, vai ser difícil ele receitar? Você acha que ainda é complicado? Não, eu acho que o pessoal que trabalha com a parte mais integrativa tem a cabeça mais aberta, é mais tranquilo em relação. Principalmente assim, eu falo, a fisioterapia ela não é tão integrativa, né? Mas a parte da acupuntura principalmente é bastante. Em parceria, né? Porque a maioria das pessoas que faz fisioterapia acaba um dia na vida fazendo acupuntura também, né? Você acaba meio que juntando os dois. Então, a acupuntura, eu também. Eu amo a acupuntura. É a melhor coisa que tem. Então, isso abre um pouco a cabeça, né, das pessoas. E eu falo assim, graças a Deus, o tipo de tutor que eu atendo são tutores que são muito cuidadosos com seus animais. Porque para você chegar a um ponto de você procurar fisioterapia, acupuntura, cannabis pro seu cachorro, é porque você tem muito amor por ele. É o perfil, né? Então, aí é um pouco mais fácil de você conversar. Tem um outro que é mais dificilzinho, mas é um pouco mais fácil de você conversar. Entendi. Eu acho que é muito do perfil, né? Vai do perfil. Às vezes o próprio veterinário também nem sabe se ele pode receitar, como que funciona. E até voltando para esse lado, hoje para a regulamentação, ela vem com o MAPA, a Anvisa, qual órgão hoje é o responsável pela evolução da regulamentação? Então, falando da parte, até no uso humano, já é aprovado pelo MAPA e, se eu não me engano, pela Anvisa também. A gente só tem um problema na medicina veterinária com o conselho. O conselho ainda não aprova isso. Entendi. Mas esse é o problema. Mas mudou a chapa, uma galera mais jovem agora, quem sabe, né? E outra, né? Se é um medicamento que está dando resultado, tem veterinários ali apostando, né? Já com experiências positivas. Não tem porquê. Precisa também um pouco mais da pesquisa, da parte científica, exatamente. Talvez falta um pouco, né? Falta um pouco de investimento em relação a isso, eu acho. Até porque antes tinha muito preconceito. Então, até em faculdades, assim, eu tenho muitos estagiários, eu recebo bastante estagiário, e tem alguns estagiários que falavam, putz, eu queria fazer uma, sei lá, iniciação científica, fazer um TCC, alguma coisa falando sobre isso, e os professores não aceitam, porque são professores mais, né, de outra geração e que tal. A gente fala da cultura, né? Mas eu acho que hoje em dia eu acho que o caminho é mudar isso, com certeza, assim como mudou muita coisa, né? Assim, não é nem mais o se, né, vai mudar, agora é quando. Exato, exatamente. Quanto tempo o medicamento ele começa a agir no organismo do pet? Imediatamente, assim. Imediatamente. Assim, para ele ser absorvido e a duração são de 6 a 8 horas. Mas para você ver algum tipo de reação adversa, você já vai ver minutos depois. Que loucura. Caramba, é muito rápido. Então, ele entra na corrente sanguínea rápido. Rápido, principalmente porque é via oral, né? Então, normalmente, ou você dilui bem e pinga a gota direto na boca do cachorro, né? Tem duas escolas, vamos dizer assim. Ou você pode, como eu fazia com o meu cachorro, pinga no dedo e passa na gengiva do animal também. Agora, outra pergunta. Esses medicamentos, eles são caros? São. Né? São medicamentos caros. Não são medicamentos tão acessíveis hoje pra galera, comparando com o preço de uma alopatia. Ele é mais caro.
Ele é mais Comparando caro. com... Eu já acostumei, mas com certeza é não tô mais falando caro que é caro, do que... tô falando que o custo dele é maior. Sim, tipo, Vamos é lá. mais caro você dar, por exemplo, você tratar o seu cão epilético com óleo Sim, do que com o Gardenal. O Gardenal é muito barato. é muito mais barato. Sim. Mas a longo prazo faz muito melhor pro pet entrar, por exemplo, Sim. com o canabidiol do que com o Gardenal. Eu fico pensando, os medicamentos em si, Em eles devem relação causar a- mais malefícios do que o canabidiol. Sim, em relação a efeitos, né, Colaterais. colaterais Sim. e tudo mais, o canabidiol com certeza tem muito menos. Isso tem muito menos que a outra medicação que eu eu tava acho que falando, por assim, a exemplo. hora que começar a ter uma procura maior, pode ser que o valor comece a cair um pouco, comece a baixar Eu acho um pouco. que a hora que, assim, na verdade já tem, né, até essa aprovação na medicina e tal, mas, assim, o óleo das associações eu não acho um preço tão absurdo, né? Esses outros que são mais de empresas maiores, assim, farmacêuticos, eles têm um preço bem mais alto. Os Agora, de associação é Que é muito mais importante ok. também a gente falar, comprar no lugar. de confiança. Bacana. Sim. Não comprar eu em qualquer indico. lugar, né? Sim. Eu normalmente, quando eu faço, na própria receita, eu já indico os lugares, as associações para realizar a compra do óleo. Essas associações, elas são associações que já vão desde o início, a plantação da plantação até Isso. entendi. Até a produção do óleo e tal. Produção do Isso. óleo. E é a mesma do humano, a associação, ou tem associação específica do pet? Não, pra pet? tem, A mesma, fazem a mesma. Eles fazem o óleo voltado para o pet e também fazem para humano com uma concentração maior. Para os dois tipos. Mas Caramba. agora só, acho que uma dúvida que eu tenho é se você me receitar hoje pra meu cachorro tá com algum problema crônico. De novo, vou dar o exemplo de dor. Sim, Tá, vamos lá. displasia, Dor. sei lá. Displasia, Sim. perfeito, displasia. Eu vou precisar ir atrás de uma liberação da Anvisa ou a sua receita já me... Na associação você consegue comprar com a Direto receita. na associação. Então a associação, eles já me ajudam a fazer toda a parte da regulamentação Isso. e a compra. Normalmente sim. Numa Perfeito. farmácia convencional, não. 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 Nem um Ainda não. pouco. Embora exista um medicamento, agora é alguma coisa sativa, eu não vou lembrar o nome, que é feito, né, com os mesmos princípios ali, né, da cannabis, e ele vende em farmácias, farmácia. inclusive nos Estados Unidos, mas agora eu não vou lembrar o nome da medicação que é. Eu acho Mas que a é tipo um tendência remédio para ansiedade, assim, Entendi. mas tipo uma Eu acho que a passiflora, tendência sabe? é isso Entendi. virar mais rotineiro, né? Sim. Normal daqui a pouco, né? Porque tem muita gente usando. Totalmente. Olha, eu fui no congresso agora recente, o mês passado, e assim, é um mundo de coisas, né? Eles têm treats, né? Os petisquinhos à base de CBD, pra ansiedade, pra pele, Creme. pra dor articular. Tem creme de tudo, tem Creme. óleo essencial, Sim. tem tudo. Tem chocolate pra ser humano, óbvio, não pra cachorro. Mas assim, tem um mundo de possibilidades de você ofertar, né, o CBD ou, enfim, qualquer outro tipo de óleo pro seu pet. E você também consumir, né? Agora, o único problema é que eu falei, eu queria muito, por exemplo, vender o petisco para ansiedade, né? Que ele é mais rico em CBD. E aí eu não posso. Ainda. Essa parte ainda não pode. Entendi. Eu ainda não posso. Eu posso receitar, posso orientar o tutor, né? Como fazer tudo, né? Onde comprar e tal, mas eu não posso vender, por exemplo. Caramba. E a gente tá falando várias vezes do o óleo com mais CBD, o óleo com THC. Quais são as opções hoje que já tem no mercado? Então, o que a gente usa, o que eu costumo indicar de associação, eles costumam fazer o óleo rico em CBD, Tá. o 1 para 1, né? Que é parte CBD, as partes iguais em CBD e THC, Uhum. e o high THC. Tá. Né? Então, são normalmente esses três Esses tipos. três. E aí, o uso deles, ele vai para mais ou menos para qual Então, do tratamento? depende um pouco da doença que você quer tratar também. Mas, normalmente, o rico em CBD a gente usa mais para alteração comportamental, Tá. né? Própria ansiedade em si. Exato. Que cachorro tem muito também, né? Sim, sim. E o 1 para 1 eu uso, por exemplo, no meu que é epilético. Uso também para dor A crônica. parte oncológica também? Para parte oncológica, normalmente é o high. Oh, ai. Normalmente é o high.
para ter esse efeito antitumoral e tudo mais, é o high. Porque aí é o THC que vai ter essa ação. função. E Só aí, do THC. aí você precisa ter mais cuidado ainda na forma de administrar. Com certeza. Né? Então, assim, claro que a gente sempre indica uma porcentagem baixa, né? Uma concentração baixa, e vai aumentando ao longo, é o que eu falei, né? Você começa com uma dose bem baixinha e vai aumentando ao longo dos dias e vai observando as reações que o animal pode ter ou não. Tem cachorro que simplesmente tá tranquilo, né? Eu tenho uma crista chinesa de 5 quilos que toma 6 gotas por dia para ansiedade e um vira-lata de 25 quilos que toma 8 gotas por dia. Se você for ver, é uma dose e do mesmo óleo, da mesma concentração de óleo. Então, se você for ver, é uma dose bem parecida, né? Que dá diferença. E para um cachorro de 5 e para um cachorro de 25 quilos. Mas você vê que é muito individual do organismo de cada um também. Lucas, até para o pessoal entender, o pessoal que está assistindo a gente, muitos veterinários assistindo, mas tem um público final também. Então, eu queria que a doutora explicasse qual que é a diferença, o que é o THC, né? O que perfeito, é o CBD. O CBD, explicar para o pessoal de casa qual que é a diferença. A diferença dos tipos de óleo, assim? Para que serve o CBD? O que é o THC? Porque a gente tá falando aqui, a pessoa às vezes não entende, não conhece. Um dia eu tava conversando com a minha irmã, ela falou, CDB. Não, calma, isso já é a parte de aplicação. Laboratório, CDB. É outra coisa. Sim. Então, são vários tipos de ativos, assim, né, do sistema endocannabinoide. Então, você tem esses receptores, o CB1 e o CB2, né, que funcionam nesse sistema. E o CBD, ele vai ter uma ação mais ligada à parte comportamental, assim, vamos dizer, Cognitiva? Não. Controle emocional. Tá? Perfeito. Seria mais isso, né? Então, por isso que a gente acaba usando isso para animal que tá com... Mas ele é uma parte da planta, é isso? Ele é um tipo de óleo? Ele é um ativo da planta. Um ativo da planta. Isso. Então é uma parte de um ativo da planta, é isso? Exatamente. Tá. Que aí os famosos são os dois, CBD e THC, mas tem que milhares. a planta, ela tem vários... Tá. Na mesma planta você pode ter... Legal. E depende do tipo de planta também. Ela é mais rica em CBD ou não. Ah, entendi. Entendeu? Tá. É isso. Tá. E aí, então, tem tanto que... Alguém já foi para Amsterdã? Sim. Já? Já foi. Em Amsterdã, eles têm os coffee shops, né? E quando você... Eu sou curiosa, tá? Eu não sou usuária, mas eu sou extremamente curiosa. Então, quando você chega lá, tem um cardápio, né? Com vários tipos de planta e de cigarros feitos dessa planta. E no cardápio, eles descrevem exatamente o tipo de reação que você vai ter após usar o cigarro. É um cardápio. Então assim, a planta X vai te deixar relaxado, calmo, tranquilo, zen, nananã. A planta X vai te deixar acelerado, agitado, nananã. Então, assim, cada planta, ela tem realmente... ela é mais rica, né, em alguns ativos e vai provocar certas reações no corpo. Então, Os nomes das plantas é a índica, sativa, tem a híbrida, e aí, que são as duas, né? Isso, né? Aí, isso. Tem um monte, né? Tem várias, Lemon, Haze, Colômbia, sei lá das quantas, nós temos um monte. Mas o princípio é essa aqui que tá no bolso dele que deixa calmo. Tem um monte. Mas cada uma delas vai provocar alguma ação no seu organismo, entendeu? Então, algumas são mais ricas em CBD, outras são mais ricas no THC. E aí, cada uma tem esse efeito. Ou esse efeito relaxante, ou esse efeito, né? O efeito mais medicinal, voltado para a parte oncológica também. E também ele pode ser um pouco psicoativo e excitatório, né? Quanto mais THC tiver... Caramba, olha que doideira. Não, pra mim fica claro que tem muita coisa, muita informação, e é o que a gente comentou. Ainda assim, em 2024 tem pouco estudo. E eu acho que tem muita aplicação ainda. É curioso, né? Muito cara? curioso. Muito curioso, né? Eu gosto de ir a fundo. Eu também, eu adoro pesquisar. É doideira. E é legal, né, cara? Porque é uma coisa nova que tá ajudando bastante. Sim. A gente espera que isso... futuramente seja mais divulgado, o custo, né? Começa a baixar um pouquinho para o pessoal poder usar. E olha que legal, você imagina um paralelo, né? Entre uma pessoa que vai fazer uma cirurgia com um médico veterinário que trata dessa forma.
preparar o paciente antes de uma cirurgia? Pra não ficar tão... Pra não ficar tão tenso? Sim. Né? Vai entrando O próprio pós também. O próprio pós. Exato. Né? Relaxar. Então tem muitos benefícios, né? Tem. Muitos. Muitos. Cara, é muito legal. Eu falei, é uma gama riquíssima, assim, em relação a tratamento. Tanto para ser humano quanto para animal. A doutora trouxe pra gente experimentar algum? Não, trouxe, caramba. A gente não pode dar umas gotinhas veterinário. Mas não tem problema, a gente late. A gente late. A gente late. Eu já ia dar umas gotinhas aqui pra ver como é que terminava o podcast. Mas é isso, então, pô. Eu acho esse tema é super interessante. Eu acho que é aquilo que eu comentei. Não é mais se vai acontecer, é quando. E é uma evolução, assim, que provavelmente bem em breve a gente vai conseguir ter mais fácil acesso, né? Acho que hoje a gente não tem o acesso. Então, a gente tem muita informação já, a gente está conversando, a doutora trouxe muita informação pra gente, mas somos 4 pessoas conversando com o nosso público. E diferente, cada um com uma parte da planta aqui. Aqui ele ficou com a parte calma, ali ela ficou com a parte da beleza, ali a parte da beleza e da inteligência, das duas inteligências, tá? Mas a beleza... E aqui ficou a parte do vira-lata, entendeu? A gente dividiu a planta em pedaços. A dividiu aqui, em né? tudo. Cada um tá com um pedacinho aqui, tá? Tem aqui nos bastidores a parte do pré-treino também. Os caras são meio... Mas, cara, que legal. Eu tô curioso pra... Quem sabe eu voltar a tratamento. Coisa assim. Eu tomo medicação pra ansiedade mesmo. Sim. Então, é um complemento até pra ansiedade. Hoje vai bem pra você. Sim, tem muitos casos que, por exemplo, hoje você toma remédio controlado, beleza, pra ansiedade. Você consegue, às vezes... Desmamando, né? Sim. Você não vai parar, provavelmente, mas você reduz bastante a quantidade. Até os casos que tomam, assim, cão epilético, por exemplo, que às vezes não consegue controlar a convulsão e toma 251 remédios anticonvulsivantes por dia, você consegue... Eu não sou radical, tá? Eu não gosto de ser radical em nada na vida. Eu sou muito ponderada em tudo que eu faço, principalmente com os meus pacientes. E eu gosto de ter o contato direto com o veterinário. Por mais que o outro veterinário também talvez não tenha essa cabeça tão aberta, eu tento ao máximo conversar. Entendi. Né? Então, não, eu não vou tirar o Gardenal, mas a gente vai entrar assim, assim, assado. Nananã. Nem tem como tirar de uma vez, né? Você não pode, porque dá um efeito rebote. Seria imprudente. Exatamente. Né? Então, jamais, né? E conforme a gente vai conseguindo estabilizar, vamos tentar tirar um pouquinho? Isso, diminuindo, Isso, né? Então a gente vai sempre... Eu acho que conversar... Porque às vezes, assim, você é muito radical, você chega e já... porque tem que ser assim, porque não pode mais... Tem que trocar comida, tem que não sei o quê, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que diminuir o remédio. Aí a pessoa entra em choque e não vai fazer nada, que vale você tentar, falou. Né? Acho que vale tentar. Então, eu prefiro ser um pouco mais ponderada. Eu vi muitas pessoas, muitos artistas usando pra viajar de avião. Sim. Pra medo, né? Pra medo. Pra pânico, pra né? pânico. Síndrome do pânico, sim. Muita gente usando pra... Que legal, né? Eu uso o meu cachorro pra essas coisas. Pega o seu doguinho aí pra mostrar pra galera. Como é que é o nome dela? Maria Clara. Maria Clara. Vamos colocar... Maria Clara. Eu vim falar no podcast. Colocar a Maria Clara aqui pra terminar o podcast, né? A Maria Clara A cara de sono, ela tava dormindo. Tá zen ou ela tomou o cannabis aí? Ela ainda não precisou. Não precisa? Ela ainda não precisou. Olha lá. Quase que Mas precisou. ela é calminha, cara. Olha lá. Que boazinha. Aí, ó, já um bom partido pro seu dog, tá vendo? Com certeza, na hora eu já vi. É a mesma vibe do Oliver. Nossa senhora. É isso aí. Bom, enquanto ele está mostrando aqui a Maria Clara, vamos falar para vocês do canal de corte, né, Fernanda? Posso deixar com você, pode Fernanda? Deixar. Você que é a jornalista agora da bancada. Vamos lá. Pessoal, sigam o nosso canal de cortes, Pet Conecta, no TikTok e no Instagram. Lá vocês conseguem ver os principais cortes desse episódio e também dos outros. Então sigam a gente lá. E aproveitem para conhecer o nosso blog também, o Pet Conecta, que lá a gente posta várias matérias, colunas muito legais sobre o setor veterinário e pet. Pessoal, muito importante aquilo que o Lucas já falou também. A PetSalf esse ano, tá? Não vai abrir credenciamento no local. Tá? Então isso já está sendo avisado durante muito tempo. Então, para você não chegar lá e bater com a cara na porta, falar, poxa, criei aquele problema, pô, me arruma um crachá, me arruma uma credencial. Gente,
site está lá, já está a 1000 por hora, já faço o credenciamento. É só você comprovar que você atua no mercado pet, tá? Para você não criar transtorno ali no dia. Com certeza. Né? Então, gente, vai lá no site, faça o credenciamento agora mesmo. Faça o credenciamento. É rápido, são 3 etapas. E vou falar uma coisa. Pet South esse ano promete, hein? O Esse negócio ano vai promete. arrebentar, né? Acho que vai ser uma Vai, das com maiores certeza. edições aí, hein? Com certeza. Tá? Vai arrebentar. Então, Muitos já faço- negócios, muitos negócios. Bilhões, né? Bilhões. O cara aqui chegou de Ferrari aqui, cara. Um chegou de Ferrari, a outra chegou de Jaguar. O negócio... Eu olhei minha espinha aqui do lado e falei, não, negócio... Eu preciso fazer parte da equipe da Pet South, da Dona Já Rebecca. faz parte. Tamo junto. Obrigado. Valeu, Jorge. Mais uma Obrigadão. pauta muito legal. Doutora, muito obrigado, Obrigada a vocês pela Obrigado. oportunidade. Fer, Obrigada. obrigado demais. E como é que é o nome dela? Esqueci. Maria Clara. Maria Clara, você tá dormindo, Maria Ela Clara? tá ronronando ali. Olha lá, ó. termina lá com a imagem da Maria Clara. Tá terminando com ela? Então valeu, galera. Até a próxima. Fui!